Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Vamos começar mais um Héctor Responde. Se você ainda não conhece, funciona assim. Você pergunta, eu respondo. Primeira pergunta, Joacir do Rio Grande do Norte quer saber qual a idade do Sol. E agora? Justo o Sol que não assopra velhinhas. Para determinar a idade do Sol, foi necessário longo estudo e observações das outras estrelas. E assim os astrofísicos. Astrofísicos são astrônomos que fazem cálculos. É quando você pega astrônomos e físicos, mistura bem e viram astrofísicos. Então, os astrofísicos estudaram as estrelas, compararam uma com as outras, obtiveram imagens em ultravioleta, raio-x, ondas de rádios, micro-ondas e por aí vai. E assim ficou fácil de observar algo em comum. As estrelas têm um ciclo de vida em comum, todas elas, umas mais jovens e outras mais idosas, algumas até sepultadas. Entendendo toda a evolução das estrelas, ficou fácil encaixar o Sol nesta descendo pelas cores do espectro visível da luz até o vermelho. Estrelas azuis são as mais novas e mais quentes, estrelas vermelhas são mais idosas e mais frias. É correto falar em estrelas frias, é o termo utilizado em astronomia. Talvez o mais correto seria menos quente, mas esse negócio de menos quente ou fria é questão de detalhe da língua que falamos. Através desta classe espectral e de outras observações que apenas tornariam o assunto mais complexo, foi possível descrever toda uma teoria da evolução das estrelas, determinando suas respectivas idades e assim chegar-se à conclusão de que o Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos de idade. Mais ou menos, pode ter algumas centenas de anos a mais ou a menos, isso não faz diferença. Não vale falar que no ano que vem o Sol vai completar 4,5 bilhões em um ano de idade. Pergunta número 2. Marcelo está encapifado com Órion. No final do ano, Órion aparece ao leste durante a madrugada, mas no começo do ano, Órion aparece no oeste, depois do pôr do sol. Bem, algo errado não está certo. Dia 31 de dezembro é fim de ano e Órion aparece logo no início da noite, ao leste. E dia 1º de janeiro é começo de ano, e Órion ainda aparece ao leste, logo após o pôr do sol. Vamos entender esse negócio. Toda a galáxia gira, e assim tudo que está nela está em movimento, a Terra também. A Terra possui 14 movimentos diferentes. Não percebemos esse movimento, pois toda a atmosfera gira e acompanha a Terra juntamente com ela, e nós também. Assim não podemos perceber os movimentos da Terra, mas observando o céu em diferentes noites, ou ainda durante toda a noite, podemos ver que todo o céu gira. Na verdade, é a Terra que está girando. Vamos para 31 de dezembro. Não importa o ano, Órion está aqui, ao leste. Vamos avançar à noite. Veja que Órion e as demais constelações se dirigem para o Velho Oeste. E, por volta das 3h50 da madrugada, Órion começa a se pôr no Oeste. Não tem jeito, amigo. Você anda bebendo muito do Réveillon. Órion está no Oeste mesmo durante a madrugada. Mas como a Terra possui movimento de rotação, girando em torno de seu eixo, você pode perceber que Órion nasce ao leste pouco depois do pôr do sol, durante a noite. Como a Terra vai girando, vemos Órion circulando o céu até se pôr no oeste. Mas a Terra possui também um movimento de translação, orbitando o Sol. E devido a esse movimento, podemos ver também que Órion vai nascendo cada vez mais no alto do céu. Se nasce no alto, ele se põe mais cedo, até que em maio, o caçador de Escorpião nasce bem no horizonte oeste, logo após o pôr do Sol. E assim, Órion se põe em seguida, não sendo mais visível durante a noite. As demais estrelas em volta de Órion seguem a mesma regra. Tem outras também, só que ficam no norte ou ao sul. Vemos esse movimento diferente, pois estão mais próximo das extremidades do eixo de rotação da Terra. Próxima pergunta. Sei. Próxima pergunta. Pica-Pau quer saber o que tem do outro lado do buraco negro. Não é um desafio, essa é fácil. Se você assistiu meu vídeo sobre o buraco negro e entendeu, sabe muito bem o que tem do outro lado do buraco. Vamos entender direito. Um buraco negro não é exatamente um buraco no universo, é uma estrela que bateu as botas. Isso mesmo, durante a evolução de uma estrela, caso ela possui muita massa, ela se torna um buraco negro. Mas o que é na verdade um buraco negro? É uma estrela, certo? Mas ela morreu, certo? Continua estrela, uma estrela negra no espaço. Não podemos ver essa estrela, pois a luz que existe dentro dela não consegue escapar. A luz é atraída de volta para a estrela através da própria gravidade.
Toda a massa contida na estrela é reduzida a um único ponto chamado de singularidade. A gravidade fica tão forte, tão poderosa, que a luz dessa estrela não consegue escapar. Só vemos as estrelas por causa da luz que ela emite. No caso do buraco negro, a luz não chega até nós, nem passa pelo horizonte de eventos. Se torna escura e por isso são chamadas de buracos negros. Já foi chamada de estrela negra no passado. Então buracos negros não são buracos, mas são estrelas negras que se comportam como um buraco. Pois assim como um buraco atrai tudo que cai nele, um buraco negro atrai tudo que está perto dele. Pergunta: o que tem do outro lado do buraco negro? Resposta: o resto do universo. Próxima pergunta. Charles quer saber se de fato Plutão é ou não um planeta. Se existem outros planetas iguais a ele no sistema solar. Obrigado pelo elogio, Charles. Vamos à resposta. Sim, Plutão é um planeta, mas um planeta anão. E qual a diferença? Senta que lá vem história. O primeiro planeta a ser descoberto foi, sem sombra de dúvida, esse em que vivemos. Mas antigos observadores do céu noturno perceberam que havia alguns objetos luminosos do céu que se moviam diferentemente dos outros, sem saber o que eram na verdade. Começaram a chamar esses poucos objetos de planetas, o que significava errante, e os demais que dominavam o céu chamaram de estrelas. Com o domínio da geometria euclidiana, foi possível descrever o movimento desses planetas no céu, e mais tarde até calcular suas órbitas, bem como seus respectivos períodos. Mas a astronomia não parou por aí. Em 1609, Galileu Galilei observou Júpiter pela primeira vez usando um telescópio. Bem, não era bem um telescópio. Descobriu também os anéis de Saturno. Primeiro chamou esses anéis de orelhas. Também imagine o que o italiano viu pelo telescópio que ele tinha feito. Em 1781, William Herschel descobriu o sétimo planeta do sistema solar, Urano. Em 1846, foi a vez do oitavo planeta, Netuno. Em 1930, Plutão foi visto pelo telescópio. Estava assim descoberto o nono planeta do sistema solar, e com sua descoberta começou seus estudos sobre tudo o que podia ser descoberto de Plutão. Sua órbita, uma órbita que foge dos padrões dos demais planetas. Tamanho: Plutão é menor do que a nossa Lua, mas tudo bem com o pequeno planeta. Os anos passam, mais descobertas sobre Plutão. Ele é membro de uma seita que se reúne em objetos estranhos. Plutão pertence ao cinturão de Kuiper. Sim, ele foi visto lá. Outra descoberta: na verdade, já se suspeitava, ninguém mora em Plutão. Mas, tudo bem. Mas afinal, Plutão é ou não um planeta? Por enquanto é um planeta, mas vamos continuar a excomungar de vez esse planeta do cinturão de Kuiper. A caça à descoberta de outros planetas do sistema solar continuou, e descobriram, assim, Ceres, Makemake, Eris, todos da mesma laia. Coitado de Plutão, esse planeta era diferente, mas encontrou uma família. Ceres pertence a outro cinturão, o cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Makemake fica no cinturão de Kuiper mesmo, e Eris também, só que bem mais distante. Todos são menores do que os outros 8 planetas descobertos antes. Então, por serem diferentes, os astrônomos colocaram esses planetinhas, chamados de planetoides, na família dos planetas anões. Então são planetas, mas anões. Em 2004, outro planeta anão foi anunciado, Haumea. Haumea possui uma rotação de apenas 4 horas. Imagine se lá vivesse um acendedor de lampião, igual do Pequeno Príncipe. A cada 4 horas ele teria que acender ou apagar o lampião, até que daria para tirar um cochilo. Próxima pergunta. A Artemisia quer saber se a Lua está se afastando mesmo da Terra. Será que um dia poderemos perder o nosso satélite natural? Estudos sobre o sistema Terra-Lua confirma sim, a Lua está se afastando de nós, mas a velocidade de afastamento é pequena, 3,78 centímetros por ano, ou seja, a cada 1000 anos que passa, a Lua se afasta quase 38 metros da Terra. Isso é pouco, comparado com os 384 milhões de metros que é a distância média da Terra até a Lua. Esse afastamento é normal com os corpos que orbitam outros, principalmente quando um dos corpos tem muita água em sua superfície como a Terra. A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Nenhum dos dois possui massa suficiente para atrair totalmente o outro corpo. Ainda bem, quem sai perdendo nessa atração são os oceanos, provocando as marés, e isso faz com que a velocidade de rotação da Terra seja menor.
caso contrário, um dia teria mais de 24 horas. Nessa disputa de forças gravitacionais, há dissipação de energia. Dissipando energia, a Lua dá um pulinho para trás, afastando-se de nós. Mas nada de pânico. A Lua será nossa companheira ainda por milhares de anos. Próxima pergunta. Renato achou intrigante uma estrela estar a mais de 300 anos-luz de nós e ainda ser possível calcular sua distância e medir seu diâmetro. Isso é o que me assusta. Não sabemos. Brincadeira. É possível isso e muita coisa. Antes de começar, essas medidas são aproximadas e às vezes encontramos grandes divergências de valores, tanto na distância quanto na medida do raio da estrela, pois realmente é difícil medir com precisão. Para fazer esses cálculos, os astrofísicos usam-se de técnicas de geometria, dados coletados de telescópios espaciais, além de resultados obtidos de outras estrelas, para efeitos de comparação. Mas como calcular a distância de uma estrela? Eu expliquei como se faz isso no vídeo Medidas Astronômicas. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E como se mede o raio? Usando uma régua que não é. Eu já falei que é difícil. A turbulência atmosférica borra as imagens que conseguimos pelos grandes telescópios. Mas para isso existe a ótica adaptativa. Não sei por que esse P em ótica. A ótica adaptativa nada mais é do que um software que corrige as frentes de ondas, transformando aquele borrão em uma estrela mais vistosa. Já ficou mais fácil. Sabendo o aumento desse telescópio, já podemos calcular o diâmetro da estrela, mas não temos só esse obstáculo. Mesmo assim, as estrelas mais distantes ainda ficam mais difíceis de ser medidas. Então os astrofísicos usam a famosa técnica da interferometria, que é a combinação de diferentes imagens em telescópios diferentes, a fim de conseguir uma imagem mais nítida. Basta apenas 2 telescópios separados por uma distância de 300 metros para fazer essa proeza. Agora, imagem usando mais telescópios e telescópios espaciais, então, eles não têm o problema de imagem borradas. Mesmo assim, ainda temos estrelas mais distantes, que ficam difíceis de serem medidas. Então, o jeito é deduzir o raio dessas estrelas estudando sua luminosidade, bem como a cor ou temperatura. É aqui que entra a questão de comparar dados com outras estrelas já conhecidas. A próxima pergunta é: Vilma ficou curiosa. Como podemos prever o futuro olhando para o passado? Não podemos. Ou será que podemos? Quando olhamos para uma estrela, sabemos que a luz que estamos vendo foi emitida há muito tempo. A luz da estrela caminha infinitamente pelo espaço. Mas como podemos dizer com propriedade quando uma estrela vai morrer, por exemplo? Não podemos. Não mesmo. O que podemos dizer é o período em que ela vai morrer. Como, por exemplo, Betelgeuse, da constelação de Órion. Os astrônomos já observaram que ela está próxima de ser uma supernova. Na verdade já é, mas a luz que recebemos de Betelgeuse ainda não é da supernova. Então os astrônomos comparam os dados com outras estrelas e sabem a que momento podemos ver a supernova em Betelgeuse, mas exatamente quando é improvável. E a propósito, isso não é prever o futuro, pois Betelgeuse já é uma supernova, só não é para nós ainda. Outro exemplo mais simples de prever o futuro é por cálculos através de equações matemáticas, e assim podemos prever quando um cometa vai retornar, como o cometa Halley, por exemplo, o que é possível prever conhecendo alguns dados de seus elementos orbitais. Mas mesmo assim, se algum objeto interferir no movimento do cometa, os cientistas erram o cálculo. Outro exemplo: o que os astros dizem sobre a sua vida no dia da manhã, ou hoje, ou ontem? Nada, simplesmente nada. Eles não interferem sobre o que vai acontecer com você no amor, na fome, na miséria. Vamos para a 9ª pergunta. Do que é feita a poeira das nebulosas? Pergunta feita pelo Júlio César. Nebulosas recebe esse nome devido ao seu aspecto de nebulosidade. São compostos de poeiras cósmicas, nitrogênio e plasma. Outros elementos também podem ser encontrados em nebulosas através de experimentos de espectroscopia. Espectroscopias são análises feitas a partir dos comprimentos de ondas da luz emitida pela nebulosa. Essa luz forma padrões de espectro, e assim pode-se dizer qual elemento ela contém, bem como a quantidade desse elemento. Mas o que são essas poeiras cósmicas? Poeiras cósmicas são extensas nuvens de pequenos grãos que pairam pelo espaço. São restos de estrelas. Tudo é resto de estrela. Até nós. Na passagem de um cometa, ele deixa detritos em sua órbita. Esses detritos formam poeira cósmica. Asteroides também. Embora em pequena escala, estrelas perdem massa, e nessa massa também escapa um pouco de poeira cósmica. E do que elas são feitas então? Uma poeira cósmica pode conter qualquer elemento da tabela periódica, da família dos metais, semimetais,
metais, além de alguns dos não metais. Outros elementos também podem ser encontrados, pois são poeiras, e poeiras podem conter qualquer coisa. Essa mesma poeira se mistura aos gases e ao plasma para formarem belíssimas nebulosas, mostrando para nós que esse universo é para ser contemplado e admirado. Última pergunta: onde estamos na Via Láctea? Aqui está a Via Láctea. E onde estamos? Nós estamos aqui, na borda de uma das espirais da galáxia. Não poderíamos estar no centro, pois o centro das galáxias são dominadas por buracos negros. Olhando para o céu, podemos ver 2 braços da Via Láctea, apenas esses 2 braços. Não podemos ver toda a Via Láctea, pois estamos dentro dela. Não há, nem houve, nem mesmo haverá uma foto da Via Láctea, pelo menos feita pelo homem que habita na Terra, pois não é possível sair desta galáxia para admirar ela por fora, a não ser que seja descoberto um portal como o do Stargate. Você assistiu mais um vídeo da série Ettore Responde. Faça você também a sua pergunta. Deixe aquele seu gostei, inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Ative o bendito sininho, é ele que notifica você dos novos vídeos. Diz para seu amigo conhecer o canal do Ettore. Fui!